o que é felicidade, onde encontrar a felicidade, como encontrar a felicidade, em que consiste a felicidade. Essa pergunta, ou essas perguntas, elas não são novas. Já desde os filósofos que existiram há muito tempo atrás, mesmo antes de Jesus vir a esta terra, eles faziam essa reflexão. O que é felicidade? Onde encontrar a felicidade? Onde está a felicidade? Esses filósofos que influenciaram, através das suas reflexões, o pensamento ocidental, inclusive a cultura que nós vivemos hoje, eles já faziam essa pergunta. Alguns pensavam que a felicidade era encontrada na busca da virtude, em viver uma vida virtuosa. Outros achavam que a felicidade você encontraria se você fizesse o bem ao próximo. Outros achavam que a felicidade seria encontrada se você incansavelmente, incessantemente buscasse o bem supremo e a verdade suprema. Já outros pensavam que a felicidade seria encontrada se você desfrutasse do maior prazer possível aqui nessa terra, e prazer no sentido efêmero, no sentido material, no sentido concupiscente da coisa. Então, o alcance do maior prazer possível, tendo a menor dor possível. Já outros achavam que alcançar a felicidade, você tinha que sofrer, você tinha que passar por um crisol, você tinha que viver o sofrimento, para daí você entender o que é a felicidade. Não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga. Mas por que é uma coisa muito antiga? É justamente porque dentro do ser humano, dentro de cada um de nós, existe um vazio que não dá para ser preenchido com coisas terrenas. Dentro de nós, no eixo central ali do ser humano, existem algumas peças que estão faltando. E essas peças, esse vazio, ele apareceu lá no Jardim do Éden, a partir do momento que os nossos pais, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram. E essa felicidade que eles viviam lá no Jardim do Éden, era uma felicidade genuína, era uma felicidade perfeita, era uma felicidade que não exigia esforço do ser humano criado buscar. Não existia, na verdade, talvez, eu fico imaginando como Adão pensava, como Eva pensava. Para eles não existia sofrimento, então eles não faziam essa distinção do que é felicidade, eu preciso ser feliz, ou agora eu estou triste, agora eu estou feliz. Eles eram a perfeição de Deus, em essência. Eles eram perfeitos, viviam em conexão direta com o Criador. E eles foram feitos para glorificar a Deus. E eles intrinsecamente, automaticamente, sem fazer esforços, eles então glorificavam a Deus. O que nós podemos concluir é o seguinte: enquanto o ser humano estava cumprindo o seu propósito original, enquanto o ser humano ele estava de acordo com a sua causa final, ele era feliz. Ele era plenamente feliz. Ele, em sua essência, ele era feliz. Porém, a partir do pecado, o que aconteceu? A partir do pecado, essa felicidade já não era mais intrínseca. Essa felicidade ela já não era mais automática. Essa felicidade já não era parte da essência natural do ser humano. Na verdade, o adorar a Deus agora, o glorificar a Deus, que foi o propósito pelo qual o homem foi criado, agora exigiria disciplina, exigiria esforço e exigiria abnegação do ser humano. Portanto, podemos inferir também de que, se nós queremos alcançar a felicidade, se nós queremos entender o que é essa verdadeira felicidade, nós precisamos nos aproximar cada vez mais da nossa causa final. Precisamos nos aproximar e entender mais a causa eficiente, que é o Criador, que criou essa matéria, nós, cada um de nós, para uma causa, um propósito específico. E esse propósito
E quanto mais nós nos achegarmos a essa causa final, quanto mais próximos estivermos dessa causa final, de cumprirmos o nosso verdadeiro propósito, nós então entenderemos o que é a felicidade. E assim, aquela pergunta que paira na mente de todo ser humano e desde os primórdios da história desta terra, ela começará a ser mais entendida por todos nós. Mas qual é a causa final do ser humano? Três perguntas que vamos obter 3 respostas a partir da Bíblia, que vão nos ajudar a entender qual é a causa final do ser humano, qual é a minha causa final, a sua causa final. Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, no capítulo 24. Salmos, capítulo 24, no versículo 1. Salmo 24, no versículo 1, diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou seja, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. Salmo 100, versículo 3, alguns capítulos à frente. Salmo 100, versículo 3 diz o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Ao Senhor pertence tudo, Ele é o dono de tudo, Ele criou tudo. Deus que fez tudo, temos a confirmação aqui no Salmo 100, versículo 3. E o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 4, olha o que diz aqui nesse versículo, capítulo 16 de Provérbios, no versículo 4, diz o seguinte: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Algumas versões vão dizer, fez cada coisa com um propósito bem definido, até os ímpios para o dia da calamidade. Quem é o Criador da terra? É a primeira resposta que nós precisamos ter clara na nossa mente para que nós possamos entender a nossa causa final, para que nós possamos então nos aproximarmos dessa causa final, para que então nós possamos viver essa felicidade ou viver um vislumbre dessa felicidade que os nossos primeiros pais vivenciaram lá no Éden. Ao Senhor pertence toda a terra. Ele é Deus e foi Ele quem nos fez. E Ele fez cada um de nós para um propósito bem definido. Segunda pergunta: o que foi que Ele criou? E você, obviamente, lá no livro de Gênesis, você vai ver ali no primeiro e segundo capítulo, Deus ali relatando, a Bíblia relatando, então, a criação de todo mundo. Mas eu gostaria de me ater contigo aqui no versículo 27. Capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27, olha aqui o que está escrito: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, primeira pergunta: quem é o Criador? Deus fez todas as coisas. Ele nos criou e fez para um propósito. Segunda pergunta: o que Ele criou? Ele criou tudo que existe nessa terra, mas Ele criou o ser humano, e com um diferencial: Ele criou o ser humano à imagem e semelhança dEle. Terceira pergunta: para que Ele criou? Isaías capítulo 43, versículo 7, tem um texto muito bonito, que ele nos esclarece a verdadeira razão, ou a principal razão pela qual nós fomos criados. Aqui está no contexto, o capítulo 43, do resgate do povo de Israel do cativeiro. E aqui no versículo 7 diz o seguinte: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e eu os formei. Todos nós fomos criados para dar unicamente glória a Deus. Quem é o Criador? Deus. Ele criou tudo, e tudo Ele criou para um propósito. O que Ele criou? Ele criou desde a grama que existe, desde os pequenos átomos até os grandes astros. Mas Ele criou você e eu, o ser humano, a imagem e semelhança dEle. E para que Ele criou? Para glorificar o nome dEle. Mas agora vem o mais bonito de tudo. Volte lá para Gênesis capítulo 1 e veja o que está escrito no versículo 28 desse capítulo. Diz o seguinte: e Deus os abençoou. Logo depois de Deus dizer que criou Deus, pôs o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a,
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Quando Deus diz aqui, dominai, você sabe o que Ele está querendo dizer? O comentário da Bíblia Andrews diz o seguinte: aqui é Deus partilhando com o ser humano a sua natureza divina, no sentido de cuidar daquilo que Ele criou. Deus é o Criador, nós vimos isso, Ele criou tudo com um propósito e criou você, a imagem e semelhança dEle, para que o glorificasse, e agora Ele diz para você, olha, venha cá, partilhe comigo dessa bênção divina de cuidar daquilo que eu criei, eu, o Criador, criei. O que é isso se não é ser mordomo? O que é isso se não é ser um coparticipante na obra de Deus, de cuidar daquilo que Ele criou aqui nesta terra? É óbvio que Adão e Eva, naquele momento, quando estavam no jardim do Éden, tudo era perfeito. Era tudo meio que automático, era tudo meio que natural, até que o pecado entrasse. E agora, o homem precisava de disciplina, o ser humano precisava de esforço, e precisa de abnegação, para que possa cumprir sua causa final, glorificando a Deus, cuidando daquilo que Ele disse que era para que nós cuidássemos. Isso é ser mordomo. A mordomia é um valor ético, no meio, uma definição comum, é um valor ético, que incorpora o planejamento responsável e a gestão de alguns recursos. Mordomia, e aqui já é o livro Nisto Cremos falando, é o ato de cuidar, administrar os bens de quem confiou. Deus colocou o homem na posição de mordomo daquilo que é dele. Olha que lindo isso. Deus te colocou na posição de mordomo daquilo que é dele, para gerir e administrar aquilo que é dele. Olha só a declaração que existe lá no livro Nisto Cremos, para o cristão, e agora para mim e para você. Mordomia significa a responsabilidade do homem por e pelo uso de tudo o que Deus lhe confiou: vida, corpo físico, tempo, talentos, habilidades, posses materiais, oportunidades de serviço em favor dos outros e seu conhecimento da verdade. Tudo Deus colocou sob nossa responsabilidade para cuidarmos. Tudo que Ele criou, a perfeita criação de Deus, Ele compartilha conosco, para que nós ajudemos a cuidar, a gerir e a administrar. Em sua dimensão mais ampla, a mordomia ela envolve a nossa vida, ou a utilização abnegada da vida. E a vida, conforme a própria declaração da nossa crença número 21, se não me engano, a crença mordomia, ela separa a nossa vida em 4 áreas principais, que é templo, talentos, tempo e tesouros. Se porventura você não tinha isso na sua mente muito claro, guarde isso. Eu vou apresentar alguns textos do Espírito de Profecia, embasando aquilo que a palavra de Deus diz aqui. E são alguns textos, muitos textos, mas não tem outra forma de nós aprendermos. Não adianta somente eu falar aqui, porque eu também seria incoerente, porque eu também sou pecador, e para todos nós é uma luta vivermos em busca de vivermos uma vida mais voltada para a nossa causa final, para o nosso propósito essencial, que é glorificar a Deus. Templo, talentos, tempo e tesouros. É o que chamamos os 4 T's da mordomia cristã. Então, se você por alguma razão tinha era nebuloso na sua mente falar sobre mordomia, pense o seguinte: mordomia é cuidar daquilo que Deus criou. E no que diz respeito à nossa vida aqui, dividimos em 4 partes: templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo; talentos, que são os dons que Deus nos dá; tempo, que é o tempo que Deus concede a cada um de nós de vida aqui nesta terra; e tesouros, que são as nossas posses materiais, que Deus nos dá para que nós possamos glorificá-lo, para que nós possamos então estarmos mais próximos da nossa causa final. Quando nós partimos dessa perspectiva
de que a verdadeira felicidade, a vida do ser humano, ela se baseia em estarmos mais próximos daquilo pelo qual nós somos criados, ou seja, glorificar a Deus, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Se você chegar para alguém e falar, não, você tem que simplesmente pegar 10% daquilo que você tem e dar para Deus. Tá, mas por quê? A pessoa não vai entender. Se eu parto do pressuposto de que tudo é de Deus, Ele criou tudo, inclusive me criou, te criou. Se partimos desse pressuposto, tudo vai ficar mais fácil. Eu, na verdade, não estou entregando, não estou dando nada. Eu estou devolvendo uma parte daquilo que Ele pediu para que eu tivesse, para que isso retroalimentasse, esse ser pecaminoso de que tudo é de Deus, eu vivo para Deus, eu sou de Deus, e a minha vida deve ser unicamente para glorificar o nome de Deus. Então tudo fica mais fácil. Mas vamos entrar aqui no aspecto do primeiro T, templo. Alguns textos do Espírito de Profecia. Olha só o que Ellen White fala sobre o templo, como o nosso corpo como o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, é um texto conhecido de todos nós. Lá diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja, olha que forte isso, nós não somos de nós mesmos. Porque fostes comprados por preço, 2 vezes, Deus é dono de cada um de nós pela criação e pelo seu sacrifício na cruz, onde Ele nos comprou com seu sangue. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O próprio livro de Coríntios, Paulo também fala aqui no capítulo 3, no versículo 17, é um outro texto impactante. Se você não tem isso grifado na sua Bíblia, deixe isso grifadinho aí. Versículo 16 do capítulo 3 diz o seguinte: não sabeis que sois vós santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, se alguém corromper o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E olha o que Ellen White fala sobre exatamente esse aspecto do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Nosso corpo é a adquirida propriedade de Cristo, e não devemos sentir-nos em liberdade de fazer com ele o que nos apraz. Os homens têm procedido assim, têm tratado o seu corpo como se suas leis não previssem penalidade. Ela também fala, portanto, o que nos importa perguntar não é, que diz o mundo? O que o mundo fala, como eu devo cuidar do meu corpo? Não, mas nós devemos perguntar, como eu, que me declaro cristão, trato a habitação que Deus me deu? Trabalharei para o meu mais alto bem temporal e espiritual, guardando o meu corpo como um templo para a habitação do Espírito Santo? Ou sacrificar-me-ei eu mesmo às práticas e ideias do mundo? Olha só o termo que ela usa, sacrificar-me-ei eu mesmo. Olha só que incoerência até, O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Lá em Conselho sobre o Regime Alimentar ela diz: o povo a quem Deus está dirigindo será um povo peculiar. Não se assemelhará ao mundo, mas se seguirem as indicações de Deus, cumprirão o seu propósito e submeterão sua vontade à vontade dele. Cristo habitará em seu coração. O templo de Deus será santo. Vosso corpo, diz o apóstolo, é o templo do Espírito Santo. Lá em Conselho sobre o Regime Alimentar também, quando os homens seguem qualquer direção que consome desnecessariamente a sua vitalidade, ou que lhes obscurece o intelecto, pecam contra Deus. Não glorificam no corpo e no espírito que lhe pertence, ou seja, não estamos nos aproximando da nossa causa final, que é glorificar a Deus. E quanto mais nós nos afastamos de cumprir a nossa causa final, o que acontece? As angústias advêm, a tristeza advém. Nós não sabemos para onde vamos, e talvez, e a Ellen White fala sobre isso, a maior fonte das angústias é porque nós não sabemos de onde viemos e para onde vamos, e quem nós somos. Quando nós temos na nossa mente claro, que nós somos feitos para glorificar a Deus, dele é tudo, e a Ele nós devemos glorificar, inclusive com o nosso templo, com o nosso corpo, tudo muda. As decisões diárias do dia a dia, elas vão se tornar mais fáceis.
Quando o povo de Deus adotar a posição de que eles constituem o templo do Espírito Santo, a própria habitação de Cristo, irão revelá-lo tão claramente no Espírito, nas palavras e nas ações, que haverá inconfundível distinção entre eles e os seguidores de Satanás. Deus é dono de vossa individualidade. Você não é você que escolhe o que você vai fazer com o seu corpo. A Deus deveis perguntar: o que é direito, Senhor? O que é errado? O que é certo? Como poderei eu melhor cumprir o propósito de minha criação? O que eu preciso fazer, Senhor, para me aproximar mais da causa final pela qual eu fui criado? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E não cuidar desse corpo é pecar contra Deus. E você precisa fazer essa pergunta: o que eu estou fazendo? E fazer uma autorreflexão e pedir para Deus: Senhor, me mostre o que eu preciso fazer para te glorificar através do meu corpo. Porque isso é um aspecto de ser um mordomo fiel aqui nessa terra. Talentos. E aqui o texto clássico lá de Mateus 25, a parábola dos talentos. Você lembra bem, nós não vamos ler, mas você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 25. Então ali foi um senhor que ele iria viajar e deixou os seus bens com alguns servos. A um servo deu 5 talentos, o outro 2, o outro 1. Quando ele voltou, aquele que ele tinha dado 5 talentos, devolveu em dobro. Aquele que ele tinha dado 2 talentos, devolveu em dobro. E aquele que ele tinha dado 1 talento, o que ele fez? Ele enterrou e não fez nada. E o que o Senhor falou, o que o dono ali da propriedade falou para aquele que enterrou o seu talento? Foste servo infiel. Agora até esse que você guardou, você não vai ter mais. Me dá aqui esse talento. E deu aquele que tinha mais. Esse é o conceito de talento. Qual é o seu talento? Qual é o dom, qual é o presente que Deus te deu? Que Ele te deu para glorificar o nome dEle. Que você, porventura, não está utilizando, não está usando, ou não está colocando em prática. O nosso objetivo deve, na verdade, receber o feedback do que os outros 2 servos receberam. E você sabe, está lá no livro de Mateus, capítulo 25, você lembra bem desse trecho aqui da parábola. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, foste fiel naquilo que eu pedi para você fazer, foste fiel naquilo que eu tinha te mandado fazer, agora sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que o Espírito de Profecia fala sobre os talentos? Tudo o que somos, todos os talentos e habilidades que possuímos, são de quem? Do Senhor, para serem consagrados ao serviço de quem? Dele. Quando assim nos rendemos inteiramente a Ele, Cristo se entrega a nós com todos os tesouros do céu e adquirimos a pérola de grande preço. E aqui não é Deus dizendo, existe uma bênção especial, obviamente, para aqueles que dedicam seus talentos a Deus, é óbvio que existe, mas Deus aqui não está dizendo que você vai ser, aqui não quer dizer que Deus vai te dar a abundância daquilo que você quer, não, Ele é que sabe o que você quer, e até isso nós nos confundimos, nós somos egoístas e pensamos somente no eu. Deus é que sabe o que é melhor para cada um de nós, Deus é que sabe a quantidade que é melhor para cada um de nós, conforme aquilo que nós estamos utilizando. O nosso trabalho é unicamente render aquilo que nos cabe a Ele, para glorificar o nome dEle. Os talentos, com quanto poucos, devem ser empregados. A questão que mais nos interessa não é quanto recebi, mas o que faço com aquilo que tenho. O desenvolvimento de todas as nossas faculdades é a primeira obrigação que devemos a Deus e a nossos semelhantes. Ninguém que não esteja crescendo diariamente em capacidade e utilidade estará cumprindo o seu propósito. Se lembram? Não estará se achegando mais próximo daquela causa final. Obviamente, nós estaremos distantes da causa eficiente, que é o Criador, que foi aquele que fez a cada um de nós. Seremos considerados individualmente responsáveis por fazer um J não é você. Seremos considerados individualmente responsáveis por fazer um J menos do que somos capazes. O Senhor mede com exatidão toda possibilidade para seu serviço. As capacidades não utilizadas que nós temos serão levadas em conta, tanto quanto as empregamos. Deus nos tem como responsáveis por tudo que nos poderíamos tornar,
pelo bom uso de nossos talentos. E ela continua: seremos julgados de acordo com o que nos cumpria fazer, mas que não executamos, por não usar nossas faculdades para glorificar a Deus, por não cumprirmos a nossa causa final, por não cumprirmos o nosso propósito. Mesmo que não percamos a salvação, reconheceremos na eternidade a consequência de não empregarmos nossos talentos. Haverá eterna perda por todo conhecimento e capacidade não alcançados, que poderíamos termos ganho aqui nesta terra. Veja que interessante que ela desconecta a nossa atitude em relação à salvação, porque a salvação é pela graça, é óbvio, todos nós já sabemos isso, não precisa ficar repetindo isso aqui, é a graça de Deus está aberta e disponível para cada um de nós. Mas olha que forte isso, queridos, mesmo que não percamos a salvação, talvez pessoas que estão ao seu redor não foram salvas, e não decidiram por uma vida ao lado de Cristo, porque nós escondemos os nossos talentos. E isso deveria nos impactar tão quanto se ela estivesse dizendo aqui que nós perderíamos a nossa salvação. Tempo é o nosso terceiro T da mordomia cristã. Olha o que o Espírito de Profecia fala sobre o tempo. O tempo é um dos valiosos talentos que Deus nos confiou e pelo qual nos faz responsáveis. Eu e você decidimos o que vamos fazer com o nosso tempo. Porém, desperdiçar tempo, olha lá o que ela está dizendo, é desperdiçar o intelecto. Dizei firmemente: eu não despenderei preciosos momentos em ler o que não será de nenhum proveito para mim, e que apenas me incapacita para ser de utilidade a outros. Devotarei meu tempo e meus pensamentos a adquirir capacidade para o serviço de Deus, para me aproximar dessa causa final, para me aproximar do meu propósito, que é glorificar a Deus. Fecharei meus olhos às coisas fúteis e pecaminosas. E, gente, o que está acontecendo hoje com cada um de nós? Quanto tempo temos dedicado para coisas fúteis? Aciona no seu celular para ficar te alertando quanto tempo você está gastando na rede social por dia, que a gente fica abismado. Só que nós ficamos muito tempo em redes sociais, mas não dedicamos tempo para estudar a palavra de Deus. Aí como é que nós queremos viver uma vida de mordomia aqui nesta terra? Como é que nós queremos viver uma vida de serviço se nós não nos alimentamos da fonte? Como é que nós queremos usufruir um pouco dessa felicidade se nós a cada dia nos afastamos mais da causa final, da causa eficiente, daquele que nos criou? Meus ouvidos, diga-se isso, meus ouvidos são do Senhor, e não ouvirei as sutis razões do inimigo. Minha voz não estará de maneira alguma sujeita a uma vontade que não esteja sob a influência do Espírito de Deus. Meu corpo é o templo do Espírito Santo, e toda a faculdade do meu ser será consagrada a objetivos dignos. Agora, meus queridos, a decisão é individual de cada um de nós. É você que vai dizer o que você vai fazer com seus talentos, o que você vai fazer com seu corpo e o que você vai fazer com o seu tempo. Até para decidir, nós precisamos ter a unção do Espírito Santo de Deus a cada dia, porque é Ele que irá nos direcionar. E por fim, tesouros. E aqui nós entramos no aspecto das posses e dos bens materiais, que muitas vezes nós, quando falamos de mordomia, associamos a dízimos e as ofertas. Olha só, tesouros é um aspecto da mordomia. E veja, o que nós construímos até agora, a partir do momento que eu entendo que tudo é de Deus, que Ele me criou à semelhança dEle por um propósito, para glorificar o nome dEle, e que Ele me chamou para compartilhar essa ação divina, de cuidar daquilo que é dEle aqui, fica tudo mais fácil. O meu corpo é dEle, os meus talentos, os meus dons são dEle, o meu tempo é dEle, assim como as minhas posses materiais são dEle. Se Ele me pedir, eu darei. E a postura de cada um de nós deve ser a mesma postura de Jó. Ainda que Ele tire a minha vida, eu ainda confiarei nele. E aqui nós vamos, temos aqui o emblemático texto lá de Malaquias, no capítulo 3, versículos 8 a versículo 10. Vamos ler esse capítulo, vamos ler esse versículo. É importante que nós nos lembremos o que está escrito lá, capítulo 3, versículos
8 a 10. Abri em Miqueias aqui. Malaquias, capítulo 3, versículos 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. E o versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, Deus ainda diz, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar bênçãos sem medida sobre vós. É o que Deus nos fala. E Deus ainda nos provoca. Provai-me nisso. Seja fiel. Eu te criei para você me glorificar. E agora eu ainda assim estou te dizendo, olha, seja fiel. E me prove nisso. E você verá o que irá acontecer. O que o Espírito diz sobre os dízimos e as ofertas. O egoísmo tem penetrado e se tem apoderado do que pertence a Deus. Não sermos fiéis nos dízimos e nas nossas ofertas está conectado ao egoísmo. O egoísmo tem penetrado e se tem apoderado do que pertence a Deus. Isso é cobiça, que é idolatria. Os homens monopolizam o que Deus lhes emprestou, como se isso fosse propriedade sua, para delas fazerem o que lhes aprouver. Olha só o que ela diz aqui também no Conselhos para a Mordomia. Alguns deixam de educar o povo a cumprir com todo o seu dever, de dizimar. Pregam uma parte de nossa fé que não cria oposição nem desagrada a todos os ouvintes, mas não declaram toda a verdade. O povo aprecia-lhes a pregação, mas a falta de espiritualidade, porque as exigências do Senhor não são atendidas. Seu povo não lhe dá em dízimos e ofertas o que lhe pertence. Esse roubo a Deus, praticado tanto pelos ricos quanto pelos pobres, traz trevas à igreja. Olha o que ela está dizendo aqui. Você está com problemas com sua espiritualidade? Olha onde pode estar o problema. Será que nós estamos sendo fiéis? Veja, gente, Deus, o Todo-Poderoso, que criou tudo, Ele está pedindo isso de nós. Por que nós não fazemos o que Ele pede? Por que nós falamos, onde encontrar felicidade? Se a felicidade está em cumprir aquilo que Ele, o propósito final, pelo que Ele nos fez. Mas cabe a nós agora, como mordomos, cumprir a nossa parte e devolver a Ele o que é dele. Esse roubo a Deus traz trevas à igreja. Vivemos num tempo de solene privilégio e santo legado, num tempo em que nosso destino está sendo decidido para a vida ou para a morte. Despertemos, vós que pretendeis ser filhos de Deus, vós que pretendeis serem mordomos de Deus, trazei vossos dízimos para o tesouro, dai vossas ofertas voluntárias e abundantemente, segundo Deus vos tem feito prosperar. E olha esse texto aqui do grande conflito, é o último texto. Aquele cujo corpo é templo do Espírito Santo, não se escravizará por hábito pernicioso. Suas faculdades pertencem a Cristo, que o comprou com sangue. Sua propriedade é do Senhor. Como poderia ficar sem culpa, malbaratando o capital que lhe é confiado? Cristãos professos despendem anualmente soma considerável com inúteis e perniciosas condescendências, enquanto almas estão perecendo à falta da palavra da vida. Deus é roubado nos dízimos e nas ofertas, enquanto consomem no altar das destruidoras concupiscências mais do que dão para socorrer os pobres ou para o sustento do evangelho. E ela termina: se todos os que professam ser seguidores de Cristo fossem verdadeiramente santificados, seus meios, em vez de serem gastos com desnecessárias e mesmo com nocivas condescendências, reverteriam para o tesouro do Senhor, e os cristãos dariam um exemplo de temperança, renúncia e sacrifício. Os cristãos seriam verdadeiramente mordomos do Senhor. Os cristãos viveriam realmente uma vida em prol daquilo que eles foram criados, se aproximando da causa eficiente que é o Criador. Seriam então a luz do mundo.
Não adianta nós pregarmos, nós temos que ser a luz do mundo, nós temos que ser discípulos, nós temos que estar grudados à videira. É claro que isso é importante, mas se nossa vida não está falando isso, palavras são vãs. Você pode falar o que você quiser, mas a sua escolha, o que está no íntimo do seu coração, o que o Espírito Santo está falando para você fazer agora, e Ele deve estar tocando no seu coração, o que está de errado com o meu corpo, com o templo do Espírito Santo, o que está de errado com os meus talentos, o que eu preciso fazer mais pela igreja, o que eu preciso fazer mais pelo meu semelhante, o que está errado com o seu tempo, o que está errado com os tesouros que Deus te deu. Deus, o Espírito Santo, ore para que Ele fale agora para você, o que você precisa mudar. Gente, isso é reforma, isso é reforma. O que eu preciso mudar na minha vida para me conectar com o meu Deus, com o meu Criador. O maior erro não é o ser humano buscar a felicidade, é onde você está buscando a felicidade. A felicidade verdadeira está em ser um mordomo fiel de Deus aqui nessa terra. Se você é um mordomo fiel aqui, você está se aproximando dessa causa eficiente que te criou e que te deu um propósito de glorificá-lo. Então tudo que é na sua vida vai glorificar a Deus. Você lembra o que é que você vai levar? A única coisa que você vai levar aqui dessa terra para o céu? O que é? Qual é a única coisa que nós vamos levar para o céu aqui, que não vai ser transformado quando nós somos glorificados na volta de Jesus? O nosso caráter. E como é que a gente molda um caráter? É vivendo uma vida como você quer viver e achar que no seu último dia de vida você vai dizer: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, e você vai estar salvo? Pode até ser, e Deus vai te perdoar. Se você o pedir sinceramente, Ele vai te perdoar. Mas nós que temos a luz, nós que temos a palavra de Deus, Ele nos pede que nós sejamos mordomos fiéis. E o fato de você ser um mordomo fiel, você vai estar moldando o seu caráter para um caráter mais semelhante ao de Jesus, que é aquele que te criou. Olha o que Ellen White fala aqui sobre a construção do caráter. O caráter reto só pode ser formado pelo esforço perseverante e incansável. Você lembra o que nós lemos lá no começo? Adão e Eva, eles louvavam a Deus, glorificavam a Deus em sua essência. Nós, depois do pecado, precisamos ser disciplinados, precisamos fazer esforços, precisamos ser abnegados. E olha o que ela diz: o caráter reto só pode ser formado pelo esforço perseverante e incansável, aperfeiçoando cada talento e capacidade confiados para a glória de Deus. Cristo não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar a perfeição de caráter. O caráter nobre é ganho por esforço individual mediante os méritos da graça de Cristo. Deus dá os talentos, Deus dá o tempo, Deus dá os tesouros, Deus te dá o seu corpo, para que nós tomemos as decisões e aprimoremos as nossas faculdades mentais, para que nós formemos o nosso caráter. Ele é formado por combates árduos e relutantes com o próprio eu. Não pense que vai ser fácil. A reforma na sua vida, a reforma que precisa na sua vida, seja no seu corpo, seja com seu tempo, com seus talentos ou com suas posses materiais, isso terá luta. Você vai precisar da força do Espírito Santo de Deus. Os cristãos que se acham realmente unidos a Cristo, eles possuem apenas um ideal. Eles farão o melhor possível para glorificar o seu Deus. E vivermos uma vida abnegada aqui neste mundo, vivermos uma vida de esforço, de disciplina, não será nada se nós tivermos em mente de que tudo é de Deus, a tal ponto de Ele enviar o seu Filho para morrer aqui por mim e por você. Se Ele enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós, por que nós não podemos abdicar de algumas pequenas coisas em prol da construção de um caráter nobre, que refletirá a graça de Cristo e que nos preparará para estarmos mais próximos dEle? A nossa oração todos os dias deveria ser: Senhor,
me faça sentir esse gosto que Adão e Eva tiveram de glorificar o teu nome. Adão viveu 900 anos. E Ellen White fala que foram 900 anos de angústia. O homem que viu tudo perfeito, o homem que glorificava a Deus em essência, ele viu a morte, viu sangue, viu a natureza se degradando, e aquilo doía no íntimo do seu coração. Senhor, quando? Por quê? E talvez essas são as perguntas que você esteja vivendo também. Por quê? Quando, Senhor? O que eu preciso fazer? Mas Ele te chama hoje para viver uma vida de reforma, para que possamos ser verdadeiros mordomos aqui nesta terra, verdadeiros mordomos daquele que nos criou. Vamos inclinar a nossa fronte e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, em toda a terra. E nós reconhecemos a tua magnitude. Tu és o Deus Criador, Tu és o mantenedor de tudo. Tu nos criaste à tua semelhança, compartilhaste conosco a oportunidade de cuidar da tua criação, nos deste uma vida, Senhor, que possamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que possamos cuidar do nosso tempo, que é uma dádiva divina, que possamos cuidar dos nossos talentos, que são presentes que Tu nos deste para abençoar os outros. Nos ajuda a cuidar dos Teus tesouros, para que possamos refletir a Tua glória aqui nesta terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.